Imagine um mundo onde possuir um simples pedaço de papel com palavras sagradas significa sua sentença de morte, onde homens e mulheres, jovens e idosos, enfrentam fogueiras, arenas e masmorras por se recusarem a abandonar um único livro, a Bíblia. Mas não precisa imaginar. Isso aconteceu. E acontece até hoje. A história dos mártires da Escritura não é apenas um relato do passado, mas um chamado para nós, que muitas vezes negligenciamos a mesma fé pela qual eles morreram. Os primeiros cristãos sabiam que defender a palavra de Deus significava assinar sua própria sentença de morte. Mas, para eles, a verdade valia mais que a própria vida. Não recuaram diante da tortura, da fome, das feras ou das espadas. O sangue deles se tornou a semente da fé que chegou até nós. Santo Estevão, o primeiro mártir da Igreja. Enquanto pedras brutais rasgavam sua carne, seus lábios pronunciavam misericórdia. Senhor, não lhes imputes este pecado. Mesmo morrendo, ele ecoava as palavras de Cristo na cruz. Sua coragem inspirou gerações, e sua morte marcou o início da perseguição aberta contra os cristãos. São Lourenço, guardião dos bens da Igreja e dos manuscritos sagrados. Quando o imperador exigiu as riquezas do cristianismo, ele apontou para os pobres e doentes, dizendo: aqui estão os verdadeiros tesouros da Igreja. Como punição, foi queimado vivo em uma grelha. Mesmo sob tamanha dor, não perdeu o espírito. Em meio às chamas, olhou para os carrascos e disse: podem me virar. Deste lado já estou assado. São Tarcísio, um menino de fé inabalável. Em tempos de perseguição, ele carregava a Eucaristia e fragmentos das Escrituras escondidos, levando-os aos cristãos presos. Mas um dia, foi interceptado por pagãos que tentaram arrancar seu tesouro. Mesmo diante de chutes e socos, ele segurou a palavra com toda a sua força. Quando seu corpo sem vida foi encontrado, a Sagrada Eucaristia ainda estava intacta. Os mártires do Coliseu, séculos de terror e sangue mancharam a areia do maior palco do Império Romano. Homens, mulheres e crianças foram lançados às feras, queimados em cruzes e dilacerados por soldados. Mas nenhum deles negou a Cristo. Em meio aos rugidos dos leões e aos gritos da multidão, eles cantavam hinos de louvor, perpétua e felicidade. Duas mulheres, uma nobre e uma serva, unidas pelo mesmo destino. Ambas foram jogadas às feras por se recusarem a renunciar à fé. Perpétua, mesmo ferida por um touro, ajudou sua amiga a se levantar antes de serem mortas pela espada. Suas palavras finais foram de esperança. Nosso verdadeiro lar não é aqui, mas no céu. A fé cristã sobreviveu aos romanos, mas uma nova perseguição surgiria. Durante a Idade Média, grupos heréticos tentaram manipular as Escrituras, enquanto regimes totalitários queriam destruí-las. Mas sempre houve aqueles que, mesmo diante da morte, escolheram a fidelidade à verdade. Os monges copistas, guardiões da palavra. Nos mosteiros isolados, longe dos olhos do mundo, monges passavam suas vidas copiando as Escrituras à mão. Para eles, cada página era um ato de devoção, cada linha, um sacrifício. Mas seu trabalho era perigoso. Durante invasões vikings e guerras, monges foram massacrados e suas bibliotecas queimadas. Mesmo assim, não desistiram. Graças a eles, a palavra de Deus não se perdeu. Os mártires da Inquisição protestante. A Reforma Protestante trouxe consigo não apenas debates teológicos, mas perseguições brutais. Muitos católicos foram mortos por se recusarem a aceitar versões adulteradas da Bíblia. Em certos países, a posse de uma Bíblia em latim era suficiente para uma condenação à morte. Os que se recusavam a aceitar mudanças na doutrina eram queimados vivos, preferindo a fogueira à falsificação da palavra. São Tomás More, o mártir da verdade. Um dos maiores exemplos de fidelidade às Escrituras foi São Tomás More. Durante o reinado de Henrique VIII, ele se recusou a aceitar as mudanças impostas pelo rei à Igreja. Mesmo sob pressão, permaneceu firme. Condenado à morte por traição, suas últimas palavras foram: morro como servo fiel de Deus e da Igreja. Sua coragem se tornou um símbolo de resistência contra a corrupção da fé. Os guardiões das Escrituras perseguidos na noite. Ao longo da Idade Média, grupos secretos escondiam manuscritos sagrados para evitar que fossem destruídos. Sacerdotes e leigos transportavam Bíblias às escondidas, sabendo que, se fossem pegos, seriam mortos. Muitos foram torturados por se recusarem a revelar onde os textos estavam escondidos. A verdade sempre prevalece. Cada página preservada, cada vida sacrificada, manteve viva a palavra de Deus. A perseguição tentou apagá-la, mas não conseguiu. Hoje, quando abrimos a Bíblia, devemos lembrar que ela é fruto do sangue e da coragem de milhares de mártires. Se você acha que a perseguição acabou, olhe ao redor. No século XX, regimes totalitários queimaram Bíblias e executaram cristãos. Hoje, em muitos países, ser cristão ainda é um crime.
União Soviética e China Comunista, a caça às escrituras. Durante o regime soviético, igrejas foram destruídas, sacerdotes foram executados, e qualquer um encontrado com uma Bíblia era mandado para campos de trabalho forçado. Na China comunista, até hoje, cristãos são perseguidos por distribuírem Bíblias clandestinas. Muitas vezes, essas escrituras são copiadas à mão e escondidas em locais secretos para que a fé sobreviva. Mártires do Oriente Médio. A fé sob tiros e chamas. Em várias partes do Oriente Médio, carregar uma Bíblia pode ser uma sentença de morte. Igrejas são bombardeadas, fiéis são perseguidos e mortos por não renunciarem à sua fé. Enquanto o mundo ocidental finge não ver, milhares continuam pagando com a vida por acreditarem em Cristo. Mártires do século XX, testemunhas. Até o fim. Na Coreia do Norte, cristãos são levados para campos de concentração simplesmente por possuírem uma Bíblia. Durante o Holocausto, sacerdotes católicos foram mortos por defenderem os perseguidos. E até hoje, em partes da África, extremistas executam cristãos apenas por professarem sua fé. A perseguição silenciosa, a nova guerra contra a Bíblia. Hoje, a Escritura é atacada de forma diferente. Não queimam mais Bíblias em praças públicas, mas tentam apagar sua mensagem através da censura, da manipulação e do relativismo. Universidades e governos tentam desacreditar os ensinamentos bíblicos, e o cristianismo é ridicularizado na mídia. A guerra contra a verdade continua, apenas com novas armas. A Bíblia sobrevive a todos os ataques. Apesar de todas as tentativas de apagá-la, a palavra de Deus permanece. Nem fogo, nem aço, nem proibições foram capazes de destruí-la. Hoje, a pergunta que fica é: se a perseguição chegasse até você, estaria disposto a defender a fé? Se hoje temos a Bíblia em nossas mãos, é porque homens e mulheres derramaram seu sangue para que ela não fosse silenciada. A pergunta que fica é: estamos honrando esse sacrifício? Ou simplesmente deixamos a palavra esquecida em uma prateleira? O sangue dos mártires é a semente do cristianismo. Tertuliano. Se você valoriza a palavra de Deus, compartilhe este vídeo, curta e inscreva-se no canal para mais conteúdos sobre a fé.